Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a um novo podcast. O meu nome é Fernanda Ferreira e você está no Pod Dourado, o seu podcast iluminado. E hoje o tema é bullying. E eu trouxe aqui as minhas convidadas para falar desse assunto que às vezes pode ser um pouco polêmico. Eu estou aqui com as minhas irmãs, porque afinal de contas nós temos um único sobrenome que você já vai saber que sobrenome é esse. Então eu estou aqui com a Cristiane, seja muito bem-vinda, mana. Obrigada. Com a Priscila, bem-vinda, mana. Obrigada. E com a Ká, seja muito bem-vinda, mana, Karine. Muito obrigada, Fê. Bom, manas, é o seguinte, o tema hoje é bullying e nós temos um sobrenome em comum que eu acredito que vocês, assim como eu, sofreram um pouquinho de bullying por causa desse sobrenome, né? Sim. E que sobrenome é esse? Esse sobrenome é Pinto. Um sobrenome um tanto quanto polêmico, né? Delicado, né? Bom, pro YouTube não cortar a gente, vamos fazer um combinado, então. Toda vez que a gente precisar falar este sobrenome, P-I-N-T-O, vamos dar um apelido pra ele? Vamos. Bilu, que tal? Fica Bilu. mais fofo. Fica mais fofo, mais aceitável, né? Sim. Bom, deixa eu começar falando então um pouquinho da minha história, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu odiava esse sobrenome. Eu falava, nossa, mas por que que eu tenho Bilu no nome? Por que que eu tenho Bilu? Por que, né, esse tal do Bilu? E eu morria de vergonha, né? Principalmente na escola. Então eu lembro que toda vez que a professora ia me chamar lá, ia chamar meu nome, né? Porque o meu nome, para quem não sabe, é Fernanda Ferreira Pinto, né? Então, vamos falar, Fernanda Ferreira Bilu? Que tal? Então, toda vez que a professora ia chamar Fernanda Ferreira Bilu, né? Quando ela tava no Ferreira, eu já corria presente. Sim. Mas eu tinha uma professora que eu acho que ela adorava um bullying, gente. Porque não é possível, porque ela falava Bilu. Ela fazia questão de terminar o Ferreira e ainda trazer o Bilu, né? Ela falava do Bilu com gosto e eu morrendo de vergonha. Todo mundo ria de mim, gente. Eu ficava tão triste, né? Uma professora, uma mulher adulta que deveria me defender, que deveria me preservar, ela fazia questão de falar aquele sobrenome que me causava tanto mal-estar, sabe? Sim. E alguma de vocês passou por alguma situação parecida quando era criança? Sim, na escola principalmente, né? Eu lembro que eu gostava muito de ir para a escola, né? Gostava muito de estudar, de participar das aulas. No entanto, chegou um momento que eu não tinha mais vontade de ir para aula. Porque o professor falava o nome completo e aí toda a turma já olhava para onde eu estava sentada. Né, e começava aquelas risadinhas. Uma vez um garoto apontou para mim e falou, nossa, uma menina desse tamanho já pensa nessas coisas? Então eram coisas que me magoavam muito. Hoje nós falamos do assunto, damos risada, mas é algo que na época causou bastante sofrimento. E causa mesmo, né? E você, Pri? Eu também. Eu lembro que quando a professora ia me chamar, né, para chamar a lista de presença, né, aí eu sempre ia lá para falar com a professora, e falava bem baixinho no ouvido dela, e falava assim, professora, não chama meu nome inteiro não, tá? Porque eu morria de vergonha. E às vezes, mesmo falando assim com o professor e tudo mais, eles chamavam, acho que sentia gosto pelos outros darem risadas, né? E eu morria de vergonha. Às vezes também, para ela não chamar meu nome inteiro, o que eu fazia? Baixava a cabeça na carteira e ficava lá. Como se eu não estivesse na aula. Nossa, que triste, né? Sim. É uma situação bem, bem delicada. E você, Ká, você lembra de alguma situação, assim, em relação ao sobrenome? Então, eu não lembro de nenhuma situação específica, assim, mas eu lembro que os professores faziam questão de pronunciar o nome inteiro, e eu lembro dos alunos dando risada. Mas não era uma coisa que me incomodava muito, assim, tanto que eu nem tenho muitas memórias disso, né? Mas, assim, por exemplo, eu tive muito sofrimento em relação ao bullying, em relação à orelha, porque a minha orelha, que dizem, né, orelha de abano. E aí, isso sim, que era uma coisa que afetava muito a minha imagem, e aí eu não gostava quando as pessoas me chamavam de orelha de abano, elefante dumbo, essas coisas. Eu até evitava usar o cabelo amarrado, né, pra não mostrar a orelha. Então, essa era uma outra situação de bullying, mas, assim, era uma coisa que mexia muito com a minha imagem. E até hoje eu tenho traumas disso, digamos assim. E a gente acaba carregando mesmo, né, um pouco de trauma.
Eu lembro também, recentemente, eu fui no médico e eu passei, né, porque assim, eu fui casada, vocês sabem, eu mudei meu nome, né, inclusive quando eu casei, eu tirei o último sobrenome e falei, ai, finalmente vou me livrar do Bilu, né, finalmente vou me livrar do Bilu, e aí eu coloquei o sobrenome, né, do meu ex-marido, que era Lima. Só que depois do divórcio e tudo, eu ainda permaneci com o sobrenome dele, isso eu ainda vou explicar depois, mas a lei mudou, né? Acho que foi até uma de vocês que me orientou em relação a isso, e eu voltei para o meu nome de solteira, então o Bilu voltou para mim, né? E hoje eu me sinto muito bem com o Bilu, né? Hoje você não se incomoda. Hoje eu não me incomodo com o Bilu. Eu lembro que no ensino médio, eu estudava à noite, uma professora me chamou na mesa dela, eu estranhei, porque isso não era normal, né? Eu fui até a mesa dela e ela falou, quando você casar, você vai ser uma pessoa muito feliz, uma mulher muito feliz. Aí eu, adolescente, nunca pensei em casar, por quê? Aí ela, porque você vai ter 2 Bilus. Eu fiquei olhando assim, não tinha nem meio reação. Incrédula. Eu, que bom, né? E voltei pra minha carteira. Mas foi uma situação bem diferente, assim, que eu não consegui esquecer nunca mais. Nossa, a gente não Constrangedora, espera, né? Bem constrangedora. A gente não espera passar por isso, né? Não. Eu lembro que uma vez, assim, foi quando o pai morreu, né? Aí eu tava com os meus amigos adolescentes, e assim, adolescente, a gente sabe, né? Vive na piada, vive na 5ª série, né? Uhum. Sim. E aí eu lembro que a minha amiga falou assim, mas de quem que é o Bilu? Né? O Bilu era do seu pai ou era da sua mãe, né? Sempre Sim, perguntam sempre. isso, A pessoa sempre. pergunta, né? Aconteceu com vocês também, né? Sim. Direto. Ainda bem que o Bilu é do seu pai. E o nosso uma pai piada brincava recorrente. muito com isso também, né? Brincava. Eu lembro que quando ele fazia alguma carta e tinha que colocar o nome inteiro, ele fazia um desenho do animal mesmo, né? Do mesmo? bichinho. Ele fazia desenho do desenha. Bilu? Aham. Gente, eu não lembro disso. Eu lembro. Ele fazia, ele brincava muito com essa situação. Ai, meu Deus. Mas nós, como mulheres, a gente passa um pouco por isso. Sim. Né? E eu lembro que sempre tiveram muitas piadas, né? Então, até mesmo quando eu me divorciei, teve o fato dessa piada, então quer dizer que seu casamento não deu certo porque você tirou o Bilu, né? Então, tinham muitas piadas, até mesmo depois de adulta, né? Sim. Hoje eu levo muito na brincadeira, porque, enfim, é um nome, né, literalmente fálico, né? E muitas pessoas associam realmente e fazem as piadas, tem aqueles pensamentos da 5ª série. E hoje, na fase adulta, acho que muitas pessoas esquecem que elas praticam bullying sem ter uma noção de que estão, né, praticando o bullying. Igual a Ká falou, ela não lembra muito, ela não se incomodava muito com a questão do sobrenome, mas se incomodava com a orelha. Eu, quando era criança, eu tinha alguns tipos de bullying diferentes, né? Então, eu tive o bullying do nome, tive o bullying do cabelo e o bullying da testa, né? Uhum. Então, eu fui uma criança que tive que viver com 3 bullying diferentes. Então, na escola, era o bullying do cabelo e o bullying do nome, do Bilu. E ali na onde eu morava, tinha as meninas que me detonavam por conta do tamanho da minha testa, né? Uhum. Então, é muito delicado. Hoje, né, eu já gravei alguns vídeos, inclusive, até mesmo aqui pro YouTube, né, falando sobre o tamanho da minha testa, tentando ajudar, de uma certa forma, as outras pessoas que também têm testa grande, porque, gente, tem como mudar uma testa grande? Até tem. Porque existem algumas cirurgias. Eu conheço uma moça que ela fez uma cirurgia de redução do tamanho da testa. Sim, que é uma cirurgia onde eles cortam a pele aqui e puxam o couro cabeludo pra Nossa, frente. que interessante. Eu até pensei que era pra incluir, assim, um pouco mais de cabelo aqui na frente. Não, tem o de transplante de cabelo, pra colocar cabelo onde não tem. E tem esse de passar um pouco o couro cabeludo, né? Mas é bastante invasivo e deve ser bem caro também, não é? São todas as pessoas que conseguem fazer, né? Uma cirurgia assim, que tem acesso. Né? Quem fez recentemente foi a esposa ou namorada da Ludmilla. Ela fez essa cirurgia. É verdade. Eu até compartilhei. A Bruna, né? A Bruna, isso mesmo. Até compartilhei no Insta. Então, tem pessoas que ficam realmente tão incomodadas que elas acabam partindo pra cirurgia, né? Igual você também, né, mana? Você fez a cirurgia da orelha, né? Da orelha eu fiz. Você Isso me incomodava muito também. Você também sofreu bullying da orelha? Sim. Sempre ficavam rindo, né? E aí eu ficava sempre constrangida. Então, quando eu completei, acho que foi 25 anos, aí eu consegui fazer a cirurgia. Eu lembro quando você fez. Você consegue tirar um pouco seu cabelo, mostrar ali pra nossa câmera? Ficou ótimo.
Ó, ficou ótima, foi um trabalho maravilhoso que o seu médico fez, né? Sim, verdade. E a gente precisa também salientar que hoje existem formas, né, da gente conseguir dublar, de uma certa forma, o bullying. Mas a primeira delas é a terapia, né, meninas? Sim, Sim, com certeza, faz toda a diferença, né? Eu nunca levei essa questão do nome para terapia, até porque, né, hoje eu sou... Enfim, quando era criança, a gente não tinha muito essa coisa de terapia. Hoje é algo, de uma certa forma, que já temos mais conhecimento, que É mais já divulgado é também, mais né? divulgado, de uma certa forma está mais acessível, né? Mais aceitável também, né? Porque tinha um preconceito. Também, né? Tinha, porque era só... Quem faz terapia é louco. Exatamente. Isso mesmo. Quem É faz terapia frescura, né? E todo ser humano precisa, porque todo mundo carrega alguma dor, todo mundo carrega um trauma, né? Sim. E qual é a criança que não passou por bullying, né? Parece que é uma coisa natural da infância, algum bullying. Vocês já perceberam isso? Eu acho que hoje ainda é muito comum, né? Como eu Sim. não tenho filhos, nenhuma de nós temos, então a gente não sabe como que tá essa situação dentro de um núcleo familiar. Mas, pelo que eu vejo, ainda existe bastante, e hoje tem muitas crianças que, inclusive, fazem terapia, né? Sim. Sim. E eu queria perguntar para você, ou para você, Cris, ou para você, Cá, do ponto de vista, como posso dizer, dessa questão de direitos, ou até mesmo dessa... Porque as duas são advogadas, né? Sim. Então, desse ponto de vista, tem alguma lei, alguma coisa que protege, ou que, enfim, que age nessa questão do bullying? Sim, foi inserido no Código Penal, né? O bullying como um ato criminoso. E até mesmo tem a pena de multa nesses casos. Mas eu não vejo que é uma causa para criminalizar ou até mesmo para punir. É uma questão de educação. Precisa se falar mais sobre isso nas escolas, precisa sim ter mais conscientização nas escolas, ter psicólogos nas escolas para tratar esses alunos, né? Porque muitos veem isso como uma zoação. Mas essa zoação com o outro é legal para você que está fazendo, mas fere o outro, né? Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam, né? Isso. Então é importante esse tratamento, essa conscientização, falar sobre o assunto, principalmente nas escolas, para combater essa prática. Né? Porque muitos veem como uma brincadeira, mas não é. Você tem que identificar se aquilo está magoando, está ferindo o outro. Porque se está ferindo o outro, não é uma brincadeira. Agora, se o outro entra na brincadeira, se gosta da zoação, se zoa também, aí é uma outra situação. Mas o que nós precisamos olhar é essas pessoas que são frágeis também, que não aceitam esse tipo de brincadeira, como foi muitas vezes com a gente, né? E tratar essas questões, porque hoje o número de suicídio entre crianças, adolescentes é muito grande, automutilação. Então é um assunto muito sério que precisa sim, ser tratado com mais cuidado. Sim, precisa de muita atenção, né? Porque hoje, com o evento da internet, o bullying não tem limites, né? Não. Então, Exato. hoje, a pessoa acha que pelo fato dela estar ali na internet, atrás de uma tela de um celular, que qualquer comentário que ela colocar ali não vai ferir o outro. Sim. Porque não tá cara a cara. Sim. Né? Então, isso causa um dano muito grande. E como você falou, o número de suicídios está muito alto, né? E as pessoas estão precisando se atentar e olhar para isso. Porque o jovem, né, quando a gente olha para uma criança, para um adolescente, a criança ela é só emoção, ela é pura emoção, então ela não sabe lidar com essas situações. Exatamente, é tudo muito novo, né? E o adolescente é tudo muito intenso, né? Então, torna tudo intenso. Então, um bullying que um adolescente sofre vai fazer o quê? Vai causar danos para ele também. Se ele não estiver preparado psicologicamente, ele pode até se ferir, enfim, tirar até a própria vida, como a gente já viu muitos casos. Isso é muito triste, né, para nossa sociedade. Então a gente precisa olhar para o bullying, parar de olhar para o bullying. Ai, quando eu era criança, porque hoje a gente vê muito, né, as pessoas da nossa geração falando, mas quando eu era criança eu passei por isso e eu já tô bem. Mas tá cheio de trauma. Sim. Tá carregando um monte de trauma. Vícios, né? Vícios, vem muito desses traumas. Eu acho interessante também o que a Cris trouxe sobre a conscientização do bullying, porque não é só para quem sofre bullying ou já sofreu, mas também para quem pratica ou praticou. Sim, porque verdade. assim, o que eu penso, né? Eu acho que muitas crianças, adolescentes que praticam bullying com outras pessoas, muitas vezes nem enxergam que estão ferindo tanto aquela outra pessoa. Às vezes pode nem ser intencional, mas assim, causa uma ferida interna de quem sofre, causa aquele trauma, né? Sim. Então, acho que a conscientização tem que ser desses dois lados, né? De quem pratica e de quem sofre.
pra tentar trazer essa blindação, né? Sim. Uma coisa que é interessante da gente falar, né? Igual você falou, a pessoa que faz o bullying, muitas vezes ela não se dá conta, ela acha que é só uma brincadeira, mas eu só tava brincando, né? Então é importante sim ter essa conscientização, né? Hoje eu, por exemplo, se alguém chegar para brincar comigo sobre o meu sobrenome, né? Eu vou entrar na brincadeira, porque eu mesma, hoje eu brinco bastante, porque, gente, eu já aceitei o Bilu na minha vida e tá tudo certo, né, e tá tudo certo, mas a gente sabe que hoje também a gente tem uma legislação, por exemplo, além dessa legislação do bullying, né, de criminalizar o bullying, tem uma outra que a pessoa pode alterar o nome, né? Sim, sim. Até é mais fácil agora, extrajudicialmente. Então extrajudicialmente, não precisa do juiz. Não precisa mover uma ação judicial como era feito antigamente. E quais os nomes, então, que vocês acham que hoje pode ser alterado, pode ser mudado nessa legislação? Porque tem gente que, por exemplo, vamos supor, a pessoa se chama, sei lá, Isabela. Ela quer mudar o nome dela, ela não pode, né? Ou pode, nesse caso? Não, são situações que tragam algum desconforto né? para a pessoa. Então tem que ser um nome muito, muito estranho mesmo, tipo Bilu, ou eu vi uma vez eu, não sei se eu ganhei, enfim, era um livro de nomes, né? Aí tinha um nome lá que eu me custava acreditar que era o nome de verdade. O nome era 1, 2, 3 de Oliveira 4. Gente, como pode uma pessoa... Como que os pais conseguem falar, não, vou dar esse nome pro meu filho, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Um nome numérico, literalmente. Né? Às vezes pode trazer algum constrangimento para a pessoa e às vezes não. A pessoa gosta por ser considerada uma pessoa com nome diferente, né? Conhecida. Olha, aquele lá que tem um nome diferente. Então depende de cada ser humano, de cada, né, pensamento, de situação. Então, às vezes a pessoa, pra gente é um nome bonito, mas pra pessoa não é. Tem uma situação que eu vi de uma moça que mudou o nome dela era Vandercleia. E ela não gostava desse nome, e aí ela conseguiu alterar. Então, assim, pra ela via como algo danoso, né? Ela não gostava realmente. Então, ela conseguiu alterar dessa forma extrajudicial, e hoje ela tem outro nome. Mas, assim, pra outros poderia não ser um nome feio. Pra outros poderia ser um nome legal, né? Então, é muito da própria visão, assim, que a pessoa tem. E tem uma questão também, né? Que tem pais que querem dar alguns nomes pros filhos, e não pensam muito no depois, mas hoje a lei, né, os cartórios, eles já estão muito mudados, né, eu vi esses dias, teve uma história de um casal, tiveram, né, tiveram um bebê, o pai foi registrar o bebê, foi dar um nome de um rei africano, né, mas é um nome bem diferente, eu não lembro qual era o nome, ele lembrava um outro nome, agora me fugiu o nome, queria lembrar, mas enfim, e aí quando foi registrar, o cartório não aceitou. O cartório não aceitou porque falou que podia ter bullying e tudo, e eles não conseguiram registrar. Tem um outro exemplo também do filho do seu Jorge, que ele registrou como samba, também foi para a questão judicial, mas aí eles já tiveram essa autorização, né, para registrar. Para registrar. Eu vi uma história também, foi de um conhecido que me contou, que tinha uma prima, essa prima estava grávida, ia ter um bebê e ia pôr o nome na bebezinha de Lua, né? E aí, no dia que nasceu, ela mudou o nome. Mudou o nome, se eu não me engano, foi para Larissa. Por que mudou o nome? Porque ela pensou, porque minha filha pode ter bullying, pode ser chamada de lua cheia, né? Caso ela seja gordinha, enfim, alguma coisa. Então, já teve ali uma consciência, né? Sim. E não pôs. Mas eu, particularmente, acho o nome Lua muito bonito. Sim. Concordo. Né? E voltando então dos bullies, né, que a gente sofreu e tudo. Ká, conta pra mim então, qual foi o ponto que você parou de se incomodar com a sua orelha? Como que foi esse processo? Então, foi a partir do momento assim que quando eu comecei a amadurecer e ver minha imagem de uma forma mais assim bonita, me aceitar do jeito que eu sou. E aí eu falei, eu não vou ligar mais pra isso, então quando eu tenho que amarrar o cabelo eu amarro, quando eu tenho que fazer um penteado diferente eu faço, mas eu confesso que demorou um pouco, viu? Eu acho que até os meus 25, 26 anos eu ainda me incomodava bastante com a minha orelha. Eu lembro que tinha situações que eu entrava no ônibus, quando eu amarrava o cabelo, assim, e aí eu via gente comentando, nossa, tem um Dumbo aqui, não sei o quê. Meu Deus! Sim, e aí isso me incomodava demais, mas hoje se falarem, eu realmente, eu acho
quem fala isso, né, que realmente tá com um problema. Então, vou deixar ela pra lá, vou filtrar aqui e seguir minha vida. Está com a terapia em dia, Está né? com a terapia em dia. A gente tem que fazer, Precisamos. tem que fazer terapia por causa dos outros. Exato. Felizmente. Infelizmente. E é muito, muito curioso isso, né? Porque igual quando eu era criança, as meninas me chamavam de testa de mola-facão, testa de lambisgoia. Gente, vocês têm uma E eles noção? dão cada nome. Que Não. é inacreditável. Eu fui pesquisar no dicionário o que era lambisgoia. Vocês têm noção disso? Gente, aquilo me incomodava tanto. Até hoje eu não gosto do nome lambisgoia. Uhum. Confesso, não gosto do nome lambisgoia, mas testa de lambisgoia, gente, nossa. E aí, quando eu pesquisei no dicionário, eu vi que não tinha nada a ver, porque lambisgoia no dicionário significa metida, sabe? Uhum. Aí eu falei, nossa, tipo, nada a ver. E eu achava que era um nome bem feio, que remetia, sei lá, a uma minhoca, a, sei lá, algum bicho muito feio, né? Mas não, era só uma pessoa metida. Eu falei, então tudo bem, né? Deixa aí a lambisgoia. Deixa eu me acharem metida, né? E eu tive até uma fase, teve um dia que eu peguei, né? Porque assim, eu me levo no espelho e eu não me enxergava com testa grande. Não me enxergava, eu não via que eu tinha testa grande. E aí teve um dia, minha mãe trabalhava, né? Durante o dia, enfim, aí eu tava à tarde sozinha em casa, peguei a minha tesourinha de escola, o que eu fiz? Cortou a franja. Cortei uma franja, não sei se minha mãe lembra, ela tá ali na cadeira só de olho. Lembra, mãe? Lembra. Aí, e eu fiquei tentando esconder dela, mas não dá, né, gente? E o cabelo cacheado, quando você corta uma franja, gente, naquela época eu não tinha cuidado para cabelo cacheado, não. A Jaque tá com franja, né? Tá maravilhosa, né? De franja. Então, hoje, os cabeleireiros, eles sabem tratar melhor os cabelos cacheados, mas naquela época nem produto a gente tinha para cabelo cacheado. Então eu Sim. fiz aquela franja, ficou aquele tufo. É porque encolhe, né? Porque encolhe, ficou aquele tufo aqui. Aí minha mãe falou, não, vou te levar no campus pra gente resolver isso, que era um cabeleireiro que tinha lá perto. Todo mundo ia no campus. Me levou no campus, mas, gente, não adiantou nada, ficou horroroso. Aí teve que esperar crescer. Teve que esperar crescer e eu com a minha testa de lambisgoia lá, né? O que a gente não faz, né, pra tentar esconder. Pra tentar agradar os outros, né? Porque nem você se incomodava tanto, né? Era mais porque você ouvia aquilo. Mas sabe que tem um ponto? As outras pessoas, elas têm, de uma certa forma, poder de derrubar a nossa autoestima. Quando uma pessoa... olha pra uma mulher que tá dentro de um relacionamento abusivo. Um homem que chega pra essa mulher e fala, você tá gorda, você tá feia, seu cabelo é feio. O que vai acontecendo com essa mulher? Ela vai perdendo. Ela vai perdendo o brilho, vai perdendo a autoestima, vai se derrubando. Por quê? Porque tem outra pessoa o tempo todo no ouvido dela, só falando coisas ruins sobre ela. Às vezes ela nem se via daquela forma, mas quando outra pessoa começa a se ver, ela começa a se olhar no espelho e fala, não, peraí, não, ele tem razão. Aí ela começa a ficar mal, começa a ficar doente emocionalmente, né? Sim. E vai derrubando. Então, por isso é muito importante a gente filtrar também, né? Sim. Tem uma pessoa que tá falando alguma coisa pra você, você fala, não, é brincadeira, não sei o quê. Não, vai filtrando, começa a filtrar. Sim. Porque nem sempre aquela pessoa que tá do teu lado, ela quer o seu bem. Eu sempre levo comigo, desculpa, Pri, eu sempre levo comigo, se não for pra elogiar, eu fico calada. Sim. Se eu olho pra alguém e vejo que não tem algo legal, não falo nada. Agora, se a pessoa está linda, bonita, nossa, como você está linda, né? Porque muitas vezes você traz alguma característica que não está bem naquela pessoa e vai fazer o dia daquela pessoa ficar péssimo. Às vezes a pessoa nem estava tão ruim assim. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu estava bem e aí, diante de algum comentário, né, desnecessário, meu dia ficou péssimo, meu dia, minha semana. Então, se não for para elogiar, fica calado, é a melhor coisa. Melhor coisa mesmo, né? A menos que a pessoa te peça uma opinião, mas se você for dar uma opinião, você tem que saber filtrar as palavras que você vai trazer. Tem que saber Muito com quem cuidado. você está falando, verdade. Né? E assim, o que o outro acha é só o que ele acha, né? Não exatamente o que eu acho. O que eu acho bonito, ele pode achar feio e vice-versa, né? Mas não precisa falar. Exatamente, são pontos de vista diferentes, né? Então, quando uma pessoa, a gente fala muito isso, né? Quando eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, né? Quando eu me tornei coach e tudo mais, eu aprendi muito sobre isso. Que quando uma pessoa, ela fala algo pra você, é um espelho. Porque é algo que dói nela. Então, tem algo que incomoda tanto nela, que ela prefere soltar uma dor no outro. É aquela frase, né? Pessoas feridas ferem as outras pessoas, né? Então, por exemplo,
a menina que mais me chamava de testa de mola-facão, de testa de lambisgoia, era uma menina que ela era acima do peso e eu nunca, em nenhum momento, pratiquei bullying com ela. Nunca. A minha mãe sempre foi muito rígida comigo na minha educação, né? Então, eu sempre cresci muito certinha. Então, eu não cresci com vontade de xingar ninguém, de devolver xingamento, nada. Eu nunca pratiquei bullying com ninguém. Eu só recebia os bullies, né? E ficava na minha. Mas ela recebia dos outros. Então, hoje eu vejo que ela recebia o baleia dos outros e ela devolvia o teste de lambisgoia para mim, né? Então, infelizmente é isso que acontece. As pessoas, elas só dão aquilo que elas têm ou aquilo que elas recebem, né? Verdade. E é muito importante quando a gente vê que alguém está sofrendo por um bullying, né? Principalmente se tem alguém que está aí do outro lado que está sofrendo por bullying, presta atenção que a pessoa que está te atacando com bullying, o problema está nela, não está em você, né? Esse é um ponto muito importante de ser levantado, né? E atribuir aquele filtro, né? Simplesmente filtra, só absorve o que for bom. Porque se a gente for absorver tudo que falam, tudo que dizem, a gente não vai suportar. Uma hora, né? Não dá certo. Não, exatamente. Uma hora não vai dar certo. E muitas vezes a gente fica parando e pensando, né? Poxa, mas será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou desse jeito? Será que eu sou aquilo? E a gente fica, de uma certa forma, né, ali naquela corda bamba, sou ou não sou, né? E é um exercício diário da gente olhar pra gente falar, eu não sou aquilo que os outros falam de mim, né? E deixa eu agora aproveitar, né, falando um pouco, Cris, no seu trabalho atual, né, você lida com muitas famílias, né, com muitas situações. Tem alguma situação relacionada a bullying, alguma coisa que você notou nessa sua nova atividade agora? Sim, nós recebemos bastante casos de bullying na escola, né? Por isso essa fala que eu trouxe, que precisa ser tratado principalmente nas escolas, com educação, com conscientização, com psicólogos nas escolas, né? Para conversar com os alunos, tanto aqueles que fazem o bullying, quanto aqueles que sofrem com ele, né? Porque é como você falou, aqueles que cometem o bullying, eles trazem um sofrimento também, muitas vezes em casa, e eles querem, de alguma forma, tratar aquilo. E muitas vezes é ferindo o outro, né? Então é preciso combater isso, principalmente nas escolas. E você consegue ver que os pais enxergam isso nos seus filhos? Você acha que os filhos carregam muito para si mesmos? Sim. Tem alguns pais que têm essa consciência, né? Outros não muito, até mesmo por causa do preconceito, do preconceito com tratamento com psicológico, com acompanhamento psicológico. Acha que não tem nada de errado com o filho. Muitas vezes acreditam que o problema está na escola e não nos filhos, né? Vão até nós, eu quero resolver essa situação da escola, eu quero que meu filho seja transferido de escola, né? Mas não vê que é o filho que está passando por alguma situação que precisa de um tratamento. Infelizmente ainda tem muito esse preconceito, né? Por isso a necessidade da conscientização de políticas públicas, principalmente, que nós não vemos muito hoje, infelizmente, mas que acredito que no futuro isso vai mudar e vai ter essa conscientização maior, né? Tomara, né? A gente teve um caso recente de um adolescente de um colégio da alta sociedade, aí um colégio riquíssimo, que ele tirou a própria vida. O menino tinha 13 anos, não era? Eu não consigo lembrar agora a idade, mas... Era um menino muito novo, ele não suportou, não aguentou. A escola totalmente ausente, não se posicionou, deram uma notificação recente, né? Mas é uma situação muito triste, porque a gente sabe que afeta profundamente o interno da pessoa, né? Sim. A Ká falou uma coisa muito importante, né? Que ela falou assim, que depois dos 25, ela se viu mais livre, mais liberta dessa situação do bullying, de se aceitar mais, de se olhar melhor. Tem até um estudo, que é até curioso de falar, né? Que o nosso lóbulo pré-frontal, que ele fica aqui na região da testa, ele é responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos controles, por muitas coisas, né? E ele está muito associado com essa questão da maturidade e imaturidade. Então, os adolescentes, né, considerou-se que nós vivemos, né, na adolescência até os 25 anos de idade, que é quando o lóbulo pré-frontal já está totalmente formado. Olha só que interessante. Muito interessante. Então, na hora que você falou, eu lembrei exatamente disso na hora. Então, olha como isso também é importante a gente ter conhecimento, né? Então, às vezes você vê lá a pessoa, 20 anos, você já é adulto, você já pode lidar bem com seus problemas. Não é bem assim.
né? Sem contar que a gente não sabe como foi a criação, né? O que foi que ela absorveu ali de crença limitante. Exato. E tudo mais. E teve um outro bullying também que eu sofri. Eu acho que vocês não passaram por isso porque vocês não têm o cabelo como o meu, né? Cabelo crespo, cabelo cacheado, porque... cabelo alisado, né? Cabelo cacheado. Eu lembro que o meu cabelo, muita gente me chamava de cabelo de miojo, né? Então era muito cabelo de miojo, cabelo de miojo, cabelo de miojo. Eu até achava bom porque eu gostava de miojo, né? Né? Eu acho que quem falava cabelo de miojo não trazia para um lado ruim da coisa, mas tinha o cabelo de pichain, tinha o cabelo de bombril, tinha o cabelo de bruxa, então isso também eu absorvia muito. E mais uma vez, eu era uma criança que eu gostava de mim, eu gostava do meu cabelo, gente. Eu me achava, falava, nossa, gente, Deus me deu um cabelo todo enroladinho, todo encaracoladinho, gente, que coisa linda, né? E as pessoas ali achando feio meu cabelo. E o que eu odiava no meu cabelo era o volume. Aí foi aí que eu entrei, né, nos relaxamentos da vida, né? Até que eu comecei a fazer com 11 anos de idade e fui até os 17. Com 17 anos, o meu cabelo estava tão detonado, mas tão detonado, que eu falei, vou parar de passar essas coisas. E já estava sem dinheiro também, né? Então, ficar sem dinheiro me ajudou. Foi bom pra você ficar sem dinheiro nessa Foi época, bom, então. foi bom ficar sem dinheiro, que aí eu voltei pro meu cabelo natural, eu fiquei super feliz. E de lá pra cá, só dei andamento e ajudei ainda muitas mulheres a passar pela transição capilar. Mas essa questão do cabelo, não só as pessoas ao nosso redor, mas principalmente a mídia. A mídia. A mídia sempre trazia alguém feio com cabelo cacheado e alguém bonito com cabelo alisado. Então, por isso eu comecei a alisar o meu, porque pra mim, na minha na sua percepção. Percepção de pessoa bonita, era uma pessoa de cabelo cacheado. Desculpa, uma De pessoa de cabelo cabelo liso, liso, isso. Aí eu comecei a alisar. Então, no entanto que uma coisa que eu lembro é que, assim, os ricos tinham cabelo liso e loiro. E os pobres tinham cabelo duro, cabelo pichainho, cabelo, né? Então, a gente já se sentia muito inferiorizada, né? Nossa, né? Mas eu já tive isso, já em shopping, de eu entrar numa loja mais bacaninha, o povo olha assim, tipo, o que essa pobre tá fazendo aqui? Né? Ainda tem muito disso, né? Mas isso é assunto para outro podcast. Verdade. E falando de cabelo, Fê, eu lembrei de uma situação agora que eu passei com a Pri quando a gente era adolescentes. Eu acho que eu tinha uns 15 e a Pri tinha uns 16 anos, e na época a gente não tinha condições, assim, né, de ter uma chapinha legal, nem nada. E a gente usava o nosso cabelo cacheado, volumoso, sem condições de tratar, usava o creme que tinha mesmo. E estávamos fazendo um curso que teria uma apresentação, né, teria um coral e a gente participava do coral. E aí a professora falou, ela pediu para no dia da apresentação a gente alisar o cabelo, porque ela não queria ninguém com cabelo volumoso lá no coral dela. Aí vai a gente pedir a chapinha emprestada de uma colega. Que a gente não tinha nem chapinha pra passar. A gente não tinha nem chapinha pra passar o cabelo. Aí a gente pediu a chapinha emprestada e mesmo assim, eu acho Ficava que ficou horrível. pior. O cabelo ficava daquele tamanho de Seco, chapinha. né? Nossa, seco, E horrível. a gente querendo ser aceitas, né? Porque não tinha essa percepção, a gente simplesmente aceitou o que ela falou, ainda tentamos alisar o cabelo, ficou pior e fomos do jeito que dava. Mas, Ou seja, assim, preconceito, né? Com muito. o nosso cabelo cacheado. Sim, exatamente. Tinha empresas que só contratavam, ainda hoje acho que tem algumas, né? Que tipo, eu, por exemplo, tinha empresa que eu não podia ir com cabelo solto. Eu tinha que ir com meu cabelo preso, com coque bem alinhadinho, entendeu? Porque eu tava atendendo o cliente. Eu não podia ir com meu cabelo assim, meu cabelo natural, né? Então, é uma situação que ainda hoje é menos, bem menos, porque muitas mulheres, graças a Deus, aprenderam a se aceitar, né? Aprenderam a olhar para si com mais carinho, com mais amor. Mas são pontos importantes da gente trazer essa reflexão, né? E o cabelo fica tão bonito, assim, solto, né? A gente se sente mais segura, tudo. Então, era até errado, assim, da parte deles. Porque eles estavam perdendo com você tendo que ficar com o cabelo amarrado, né? Exatamente. Mas é isso. Manas, eu quero aproveitar, então, esse momento e quero pedir para cada uma de vocês darem um conselho, então, para quem tá, né, do outro lado, nos acompanhando, assistindo esse podcast. O que cada uma de vocês diriam, né, para quem tá passando por bullying nesse momento? Começa você, Cris. Principalmente buscar ajuda, né? A ajuda de pessoas que estão ao seu redor, a ajuda de um profissional,
né? E sempre ter em mente que você é especial, você é única. Muitas vezes nesse momento de sofrimento não se consegue pensar nisso, né? Não consegue ver isso naquele momento. Por isso a importância de ter ajuda de um profissional para que ele ajude a pessoa a enxergar isso, né? Porque simplesmente chegar e falar, você é linda, muitas vezes não é suficiente. A pessoa tem que ver isso, a pessoa tem que sentir isso, né? Então, para isso é necessário, é importante a busca de uma ajuda profissional. Perfeito. E você, Pri? É tentar não se incomodar com a opção da outra pessoa, né? O que ela fala. É tentar relevar. Se a pessoa não gosta daquele apelido que a outra dá para ela, é tentar conversar com essa pessoa para falar que não gosta, né? Tentar buscar ajuda de alguma forma, tanto dos pais quanto da psicologia também. É tentar buscar ajuda. Perfeito. E você, Ká? Eu acho que é a questão da aceitação também, assim, a pessoa se aceitar, tanto questão da imagem como sobrenome e outras questões, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente se aceita, eu acho que a gente consegue fluir bem mais na nossa vida. Então, a aceitação é muito importante, a questão de filtrar mesmo, como a Pri disse. Ah, maravilha. Eu vou deixar o meu conselho também, então, para você que talvez esteja passando por bullying nesse momento. Nós todas aqui passamos por bullying em algum momento da nossa vida, né? Relatamos aqui só um pequeno pedaço do que nós vivemos. Mas se você está passando por alguma situação assim, até mesmo dentro de um relacionamento abusivo, perceba que você não é o que os outros falam de você, né? Igual a Cris falou, você é especial. Você é uma pessoa iluminada e abençoada por Deus. Então, toda vez que alguém falar algo ruim de você, pare e pense, o que Deus falaria de você? É isso que você tem que carregar no seu coração. Sempre se pergunte, o que Deus falaria de mim? Porque foi Ele que te fez. E Ele te ama do jeito que você é. Então você também tem que se amar do jeito que você é. Tá bom? Então é isso. Manas, muito obrigada. Nós que agradecemos. Não foi combinado, hein? Amo muito vocês. Obrigada pela... Vocês aqui tinham que estar juntas aqui, porque vocês são minha família. E muito obrigada por estarem aqui comigo. Amo vocês. Também e quem sabe, né, em mais um vocês voltem novamente. Sim. Um beijo no coração de vocês e um beijo para você aí que está nos assistindo, né? E espero você no nosso próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.